Glória a Deus, povo de Deus. Este é o segundo dia de propósito de 3, segundo dia de 3. Encerramos amanhã. E neste dia gostaria que você começasse comigo louvando ao Senhor. Ontem, o primeiro dia de propósito foi a oração de arrependimento de pecados, não é isso? E hoje nós iremos falar sobre essa restauração da mesa, do relacionamento com Deus. Você vai se alegrar com as palavras que o Senhor Ele traz para mim e para você, tá bom? Porque nós sabemos que o pecado, né? A nossa consciência da transgressão da lei de Deus, a gente fica aflito, a gente fica triste, a gente, pelo menos eu posso falar por mim, que já falei para Jesus, né? Me deixa no banco, me deixa aqui, você salvou minha vida, me deixa aqui, não precisa, você não se sente confortável pela sua consciência da transgressão da lei de Deus, de servir Jesus. Não é isso? Porque no interior, e eu sei que hoje muitas pessoas serão alcançadas por esta palavra, porque o Senhor me confirmou ontem. Ontem eu ouvi da fala de alguém que durante uma vida realizou o desejo da sua carne e disse para mim que tinha errado muito. E eu pude trazer uma palavra de Deus para esse coração que está sendo oprimido pela culpa, não é isso? E hoje seremos confortados pela palavra de Deus. Mas eu, Lilian Marinho, eu falava isso para Jesus, né? Da vergonha de sentar na mesa de cabeça erguida. Não é isso? Porque no final, quando a gente presta atenção na nossa fala, eu não mereço, eu não sou digna. Porque na nossa estrutura mental, nós acreditamos que temos que ser perfeito. Mas na mesa de Cristo, que é essa que nós queremos sentar, a mesa dele, ceiar com ele, estar com ele, não se engane. Não queira ganhar a vida nesse mundo, cedendo à tentação de Satanás. O lugar de Jesus era à direita de Deus. E o nosso lugar final, irmãos, é ceando com ele. Não venhamos a esquecer. Então, nessa mesa que nós sentaremos de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz: todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Deixa eu te dizer onde está esse versículo que traz agora o Espírito Santo. Deixa eu usar aqui minha rede de apoio, né? O meu meio de apoio, que é o celular. Se você não ouviu a ministração do primeiro dia, ouça em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Então, através desse meio de apoio aqui, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé, tem esperança, tem expectativa, se agarra em Jesus Cristo, Filho de Deus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído.
Baseada em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas num princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Glória a Deus pela obra redentora de Jesus Cristo. Somos muito abençoados por Ele. Então, comece comigo, entoe comigo este louvor. Na ministração anterior, nós também falamos da rede de apoio. Como assim? A minha rede de apoio, e algo que eu não falei, né? O Espírito Santo me lembrou para eu falar hoje, por exemplo. Quando eu começar, para ter entendimento da minha mente, vários pastores, Deus colocou na minha caminhada, Deus me apresentou. Por exemplo, quando Deus começou a dar entendimento à minha mente, começou a me dar visões, revelações, sonhos que eu não entendia, com cachorro latindo e Deus segurando, querendo me devorar. Várias coisas, ele usou muito os seus profetas. Por exemplo, eu já dei testemunho aqui da Nitesca Alves, você pode ouvi-la. Ela tem lives às 8 horas da noite, todos os dias. E ele me dava uma palavra, e ela era o anjo naquele momento. Lembra que o anjo, ele traz ali a interpretação, ele traz ali entendimento para Daniel, para que Daniel entendesse aquilo que Deus estava falando. Então, muitas delas e deles foram usados para a minha vida. Por isso que eu testemunho e também te aconselho, você precisa buscar conhecer a Deus, ter entendimento no seu casamento, na criação de filhos e sobre pecado, para você abandonar os maus caminhos, porque de repente na sua mente você está numa religião errada, você está acreditando em uma mentira e a palavra de Deus, que é a verdade, vai combater tudo isso. Pensamentos errados, religião errada, tudo aquilo que não está debaixo da verdade, é mentira. Porque o diabo, ele engana, ele mente. Principalmente se você não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te proteger de escolher o mal. É a verdade. Então, quando você conhece a verdade, você vai escolher, não, isso é mal. Eu não vou transformar a pedra em pão. Eu não vou cometer um suicídio para que Deus venha me socorrer. Eu não vou tentar o meu Deus. Eu não vou aceitar ser famosa nesse mundo para ter os reinos desse mundo me admirando e perder o assento na mesa de Jesus. Então, quando você conhece a verdade, você começa a dizer não. Mesmo que isso afira sofrimento, mesmo que isso te machuque, mesmo que... Porque você vai estar alicerçado. Essa era a identidade que eu não tinha. Alicerçado no caráter de Deus, em quem Deus é, naquilo que você tem esperado. Então, eu tenho esperado Jesus. Jesus abençoou demais a minha vida. Os meus filhos têm algo que eu não tinha. Tem confortos que eu não tinha. Tem uma boa escola para estudar, mas não é sobre a escola, mas a bênção dele, porque não é a melhor escola do Brasil. Mas eu sei que essa que eles estão, eles têm a bênção de Deus e isso é que importa. O favor de Deus, a graça de Deus, como José. Eles têm uma casa, ele tem água para tomar banho, tem banheiro. Na minha infância, eu nem banheiro tinha. Eles têm comida, eles têm lanche, eles têm uma cama para dormir, eles têm um quarto. Eles não têm o conforto e a estrutura que as redes dá, mas eles têm um lugar para se abrigar, para dormir. E ontem meu filho, quando foi dormir, eu trazia a história de Davi para eles, e aí eu disse, vai fazer 5 anos, falou, mãe, tem uma bolha guardando a nossa casa. Então, ele estava querendo dizer, ele disse assim, Deus está colocando uma bolha para guardar a nossa casa. Quantas vezes, ele estava querendo dizer que Deus estava protegendo, entendeu? Quantas vezes os meus próprios filhos foram usados por Deus para me trazer revelações. Eu estava numa somatização tão grande, dores psicológicas, abalada no físico, que Deus não me dava a mim, dava a eles. Quando Deus acordou minha filha de madrugada, aqui hoje vai fazer 9 anos, que um homem estava tentando me matar. E era uma pessoa que
que é cristã, tá na casa de Deus, que é professor de universidade e estava sendo violento, tentando me matar com palavras, enquanto lecionava em cima ali. E como eu estou sentada como aluna, eu estava sendo atacada por ele. Teve vezes que eu não fui para a faculdade, foi a direção que Deus me deu, passei 2 semanas sem ir, porque ele estava sendo muito violento. E Deus me confirmou através da vida da minha filha, de profeta, de várias coisas, que realmente era o que o Espírito Santo estava me fazendo discernir. O diabo estava usando ele para tentar matar a minha fé, para tentar me matar mesmo, com palavras, com rejeição, com várias situações que ele estava criando dentro da universidade. Quando Deus usou o meu filho mesmo, Ravi, que ele disse que o pai dele estava num telhado, né, fazendo uma construção, e estava no telhado, e que vinha uma escavadeira, aqueles carros grandes, e derrubava toda aquela construção do meu marido. Ele acordou, né, porque ele não viu o pai, ele achou que o pai tinha morrido. Então, Deus estava dando sonhos tão difíceis para o meu filho que ele se acordava chorando, abalado, porque eu não estava com estrutura para receber aquela visão, aquele sonho. Como uma vez Deus me deu uma visão que... eu não vou contar toda a visão, mas nessa visão, foi visão porque eu me deitei. Assim que eu fechei o olho, eu comecei a ver essa visão dentro da minha casa mesmo, e o Espírito lutando pela minha vida. Sai em nome de Jesus da minha casa. Sai em nome de Jesus da minha casa. Eu não tinha força física, e nessa visão o Espírito estava a lutar, a guerrear por mim. E o Espírito do Senhor. E nessa visão é engraçado que eu sei que é uma visão, porque quando eu comecei a abrir o olho, eu via um bocado de cenário, mesmo estando de olho aberto, na escuridão, uma mulher numa janela, várias coisas. E aí na hora, veja, na hora eu lembrei da profeta, né? Da profeta Nitesca Alves, que fala muito que as visões abalam muito o seu emocional e o seu físico. E ali eu disse, por isso que o Senhor não me dá uma visão aberta, por isso que o Senhor ainda não explorou a visão, porque eu ainda não tenho estrutura. Porque aquilo que estava sendo me mostrado instantaneamente já estava me abalando. Então eu não tenho naquele momento ali da visão, onde o Senhor estava me mostrando algumas coisas de olho aberto, aquilo já estava mexendo comigo. E eu pensei isso, tu acredita? Na visão. Então, quem me ajudou muito antes de eu conhecer os profetas que hoje eu ouço, não é? A Elane Cristina, Elane com 2N, Cristina, ela tem live às 15 horas da tarde. Inclusive eu falei essas palavras, né? De que eu não era digna de servir a Jesus, de sentar na mesa, que eu tinha vergonha. E Deus revelou essa minha tristeza de coração a ela, tu acredita? Usando a passagem de Melfibosete, quando ele fala diante de Davi, né? Que aquelas palavras, e Deus revelou a ela o que estava no meu coração, porque nós cooperamos um com o outro. Quando o outro tá triste, quando o outro tá para baixo, e você se levanta, porque o Espírito direcionou, e você posta uns shorts, você posta um vídeo que é revelação de Deus, não importa quem diz que você quer aparecer, mas se você tem certeza que é Deus que tá falando, irmão, é para uma vida. É uma vida que Ele ama, é uma vida que Ele quer levantar, é uma vida que Ele quer direcionar, é uma vida que Ele quer trazer entendimento. Então, quem sempre ministrou muito sobre a minha vida, primeiramente, foi a pastora Camila Barros, e ela postou agora, recentemente, uma mensagem de Deus que fala, seja transparente. E eu trouxe nesses últimos dias, né, um pouco mais de transparência sobre a minha vida, sobre a obra de Jesus Cristo, porque isso nos aproxima. Eu ouvi uma ministração da Thalita Pereira que falava, né, da perda do pai e de toda essa paternidade com Deus. E isso, essa área frágil, vulnerável, de dúvida, de não entender, isso nos aproxima, isso mostra o lado humano dela. Eu amei essa ministração, esse testemunho, né? Tem a questão da sua gestação também que perdeu. Então, são dores que ela passou, que ela viveu, que ela superou com Jesus Cristo, não é? Que houve ali uma cicatrização por Jesus Cristo, um consolo do Espírito e nos aproxima. Então, a Camila Barros sempre me ajudou. Logo no início, ela tinha DVDs, ela não pregava no YouTube. E aí, ela ministrou muito ao meu coração, trouxe muito. Enquanto uma pessoa disse...
Deus não te quer nesse sofrimento da igreja. Deus usou a boca dela e disse: volta pro lugar da tua frustração que eu vou mudar dentro. E eu fingindo que aquela palavra não era comigo. E aí eu obedeci a palavra de Deus, porque eu não ia, né, provar para saber o que ia acontecer se eu não obedecesse. Então eu tenho esses testemunhos que falam realmente desses anjos de Deus que são enviados a nós, que são profetas, que são pessoas que estão realmente vivendo a missão de falar o que o Espírito Santo de Deus anuncia à igreja. Tem um pastor Luciano Subirá que trouxe muito entendimento sobre casamento, sobre filhos, sobre obediência, sobre santidade, em livros e ministrações. Tem a Ilma Cunha, que tem livros, e ela fala sobre legado, sobre família. E você vê que é repetitivo, eu sempre estou trazendo aqui para te ajudar também. Porque você precisa buscar conhecer a Deus. Você precisa buscar a Deus de todo o coração. E você vai achá-lo. Se você buscá-lo de todo o coração. Se você se voltar o coração para Ele. Para agradar a Ele. Para viver para Ele. Para fazer a vontade dEle. Para obedecer a palavra dEle. Então eu tinha muitas dúvidas. A Joyce Maia me ajudou bastante nessa questão de relacionamento, né? Com o marido, com os filhos. Eu tenho os livros delas aqui também. Me ajudou bastante. A Delboni Reis. Tem o pastor Eduardo Gonçalves, que é esposo que também fala a verdade das palavras de Deus, que é a esposa da pastora Camila Barros. Eu conheci as outras pastoras pela Camila Barros, porque quando eu tinha Instagram, eu fui no Instagram dela e vi quem é que ela seguia. E aí, se ela segue, é porque é pessoas que falam de verdade as palavras de Deus. Então eu vi que ela seguia. Não é? Aí foi quando eu conheci a Raquel Lima, a Gabriela Lopes, foi quando eu conheci a Ruth Catala, foi quando eu conheci a Ruth Catala, é uma bênção de Deus, ela fala de verdade, a verdade das palavras de Deus. A pastora Raquel Lima anima demais o meu espírito, ela tem um lado que ela fala do testemunho dela, assim, da depressão, da perda do pai, de querer fazer a faculdade de moda. Ela é muito, assim, tem essa zona proximal, né? Essa zona humana. Embora ela carregue a presença de Deus, a unção de Deus, os dons do Espírito, mas ela tem esse lado muito humano que nos conecta. Então aí eu conheci também o testemunho da pastora Sandra Alves também, através do Instagram da pastora Camila Barros. Então assim, eu fui conhecendo essas pessoas. Eu fiz o curso da Camila Barros logo no início, o primeiro dela chamado A Excelência, quando eu estava tentando vencer a procrastinação, buscando santidade, fazendo curso de casamento. Foi na época que meu esposo foi embora. Eu estava com o meu lar todo nessa organização e de repente acontece essa tempestade, veja, porque eu estava buscando pureza, santidade, enfim, e eu já dei testemunho dessa palavra. Então, também tem essa rede de apoio. Essa rede de apoio aqui, que são os irmãos que falam a palavra de Deus, vai te ajudar muito a ter entendimento na sua mente. Então vamos, em nome de Jesus, louvar ao Senhor nesse segundo dia de propósito, nesse segundo dia onde nós receberemos a palavra de Deus, que vai confortar o nosso coração, que vai nos tirar desse lugar de culpa, desse lugar de sofrimento mental, pela consciência da lei de Deus que transgredimos e que hoje, a nossa vida, nós abandonamos esse caminho, nós abandonamos aquela maneira de viver e em Cristo temos uma nova vida. Nós nascemos de novo. Essa aprendizagem nova, não é? Que Deus está trazendo para a gente, que eu recebi nas igrejas que eu passei, que fui ministrada pelo Espírito Santo de Deus, do pastor hoje que está na minha igreja também, que fala as palavras de Deus. Ele não ministra no YouTube ainda, né? Já ministrou, mas hoje não mais. Mas também alcançou a minha vida, dando entendimento para minha mente. Também foi bênção de Deus no meu casamento. E outros pastores também, tá? Carla, Serginho, Elbraina, Sérgio, Braunia. Meu Deus, esqueci o nome do pastor.
enfim, muitos fui abençoada. Eles plantaram a semente e Deus, ele fez crescer, né? Cada um plantou uma sementinha do Senhor. Quando eu vou, veja, eu nunca quis ir ao Egito. Eu fui parar no Egito pela maneira que eu pensava. E aí as pessoas, minhas amigas me chamavam, eu ia. Então, eu tava vivendo assim, sobrevivendo. Não sei se é sobrevivendo. Eu tinha que ficar viva, eu tinha uma filha. E Deus usou em uma venda de um carro, uma amiga minha com o nome Lilian, que se tornou minha amiga. Eu tava com minha alma dilacerada. E ali, numa venda de um carro, ela me convidou para ir para a sua igreja. E foi quando eu me reconciliei com Deus, né? Voltei assim para Jesus. Enfim, esses dois pastores que eu conheci, Carla e Serginho, me conheceu numa turbulência muito grande no meu casamento. Eles tinham um atendimento com um vendedor, mas esse vendedor não estava e eles foram parar na minha mesa. E eles me ajudaram muito durante esse tempo difícil. Então, sim, eles foram, esses pastores, o anjo de Deus no deserto, quando a gata tentando fugir do lugar. Quando ela está tentando fugir daquilo que não era o tempo de sair. Então, Deus, ele coloca assim, porque Deus, ele sonda os nossos corações. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Ele te quer muito. Ele quer que você entenda o caminho, que você saiba qual é o caminho. Ele quer que você tenha luz, tenha clareza. Ele não quer você no engano, ele não quer você na mentira. Mas você também precisa buscar. Buscar. Que vai ser muito o que nós iremos falar no último dia, que é o terceiro dia, onde nós iremos orar. Onde nós iremos pedir a Jesus aquilo que só Ele pode fazer. Então, vamos louvar. Eu sei que gastou 22 minutos, né? Mas nós estamos aqui no diálogo, numa conversa. E vamos entrar em adoração. Vamos ouvir as palavras de Deus. E todas essas pessoas que eu te falei podem te ajudar. Podem te ajudar a conhecer a verdade e você ser livre na mente. Não importa se você está em uma prisão e nessa prisão você tem um carcereiro e esse carcereiro está dormindo. Mas mesmo dentro de uma prisão, a nossa vida, como José estava em uma prisão, como Paulo e Silas estavam em uma prisão, mas a vida deles estava preservada. Ô Lilian, o que você faz hoje? Aceite o processo. Confie em Deus. Você pode achar que é o homem, que é o carcereiro que tem o controle. Você pode achar que é as pessoas que estão te machucando, que estão levantando falso testemunho contra você que tem o controle. Mas assim te diz o Senhor. Assim nos diz o Senhor. Quem tem o controle da igreja é Deus. Quem tem o controle da minha vida e da tua vida é Deus. Não é os seres humanos. Eles podem estar sendo usados, seja para realizar um desejo do inferno, como Jesus deu discernimento para nossas mentes, que aqueles que estavam dentro da igreja, os judeus, os fariseus, dentro do templo, construído para o pai de Jesus, eles queriam matar Jesus e acreditavam na sua mente que o pai deles é Abraão, que o pai deles é Deus, que eles eram filhos de Deus. E Jesus diz para eles, não, vocês são filhos do diabo, porque vocês estão realizando o desejo dele. Ou seja, o reino espiritual ao qual eles estavam obedecendo era o reino do diabo e não o reino de Deus. Eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a verdade. Eles estavam enganados, cegos, guiando outros cegos. Mas o Senhor é aquele que traz clareza para a nossa mente. E eu oro em nome de Jesus para que Jesus traga clareza a cada dia mais, porque Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da nossa vida, Ele é a luz dentro do nosso coração, para que Ele possa nos tratar, nos limpar, nos dar um novo coração, um novo espírito, nos sarar, restaurar a nossa saúde em nome de Jesus. Lilian, o que é ser doente? Por que você falava que era doente? Por que você falava que era miserável? Porque uma mente que tem saúde é uma mente que tem as palavras de Deus, que pratica as palavras de Deus,
que crê nas palavras de Deus. Isso é saúde. O que é doença? Doença é falta de saúde. E o que é falta de saúde? É falta de bem-estar. O que é doença? É falta de saúde. E o que é saúde? É falta de bem-estar. É falta de paz. É falta de tranquilidade. É falta de sossego. É falta de descanso. Por quê? Tá sendo afligido em alguma área. Tá em somatização. Tá com alguma dor física. E o pecado, ele nos adoece. Ele rouba a saúde emocional. Ele rouba a saúde psicológica. Ele rouba a saúde física. Você vai ser afetado e afetada em alguma área por ceder ao desejo da carne, por ceder, por transgredir a lei de Deus. Em algum momento o pecado te para, em algum momento você tem consciência. Mas o que vai nos fazer sair deste lugar? O que o Espírito Santo traz agora é a sua perseverança. Como o homem de Betesda, ele não podia ir buscar Jesus. Ele não estava, pelo menos não fala a palavra de Deus, de que ele estava ouvindo falar de Jesus. Mas ele conhecia um lugar que podia ter uma oportunidade de cura. Mas ele precisava de alguém que colocasse ele no tanque. Mas dentro de uma sociedade onde nós nos colocamos em primeiro lugar e não damos a mão a uma pessoa para ajudar essa pessoa a sair da paralisação, a ser curado, a ter sua saúde, a sua saúde física curada, ou emocional, ou mental, trazendo a verdade da palavra de Deus e não mantendo essa pessoa dentro desse cativeiro, desse engano, dessa mentira, dessa falta de sanidade, dessa miséria mental, essa miséria espiritual. Então, a palavra, Jesus estende a mão àquele homem, porque ouviu a sua história, ouviu o tempo que ele perseverava no mesmo lugar, mas ele queria ser curado, ele queria movimento, ele queria vida, ele não desistiu, ele não ficou, porque naquele tempo, né, quem tinha essas deficiências físicas tem esmola, vamos dizer assim, a sociedade tinha uma obrigação social. E hoje nós temos o governo que ajuda pessoas com deficiências, com diagnóstico. Mas não se contente. Para continuar tendo esse benefício, persevere em oração, persevere em Jesus, porque eu estou aqui com as palavras de Deus que diz assim, que o poder de Deus paralisa, é sangue, a perda da vida. A palavra de Deus cura paralítico, cura cego. A palavra de Deus tira eu e você do pânico, do medo, por causa daquilo que está ao redor. Porque por mais que estejam se levantando contra você e seja real, existem pessoas que estão em pânico pelo que não é real. Mas esse lugar de oração, de busca. E aí tem esse profeta, né, Jezael, algo assim, ele se levanta ali no meio da congregação e fala ali com Josafá. Então esses somos eu e você. Quem Deus tem usado para tirar as pessoas do pânico, do medo, da culpa, da condenação, trazendo o quê? A verdade das palavras de Deus. Porque o mal que pensamos na nossa mente, que vai nos acontecer, não vai te acontecer, diz o Senhor. Porque o Senhor, Ele vai lutar essa guerra, Ele vai destruir os inimigos. Então, que lugar Josafá está? Ele está na humilhação, ele está na intercessão, ele está na súplica, ele está ali lembrando ao Senhor, somos o teu povo, protege-nos, defende-nos. A rede de apoio de Josafá é o céu. A rede de apoio de Josafá é a presença de Deus. A rede de apoio de Josafá. E o que Josafá foi fazer na guerra? Já que fisicamente e humanamente ele não usaria dos seus meios. Ele não usaria da espada. Ele não usaria os seus soldados. Mas ele veria os inimigos destruídos. Ele veria os inimigos no chão. E o que ele levaria? Os despojos. Porque aqueles que morreram, deixaram ali as riquezas, aqueles que fugiram, deixaram ali as riquezas, trazendo uma linguagem para você entender. E eles tomaram posse. Aleluia, glória a Jesus.
Levantai-vos, igreja. Nem sei se essa conjugação verbal está certa, mas você está entendendo que Deus quer nos levantar. Porque Ele quer ressuscitar vidas. Ele quer resgatar vidas. Tão é grande o amor de Deus por você. Você não tem noção que Ele deu o Filho em teu resgate. Isaías 43 nos fala disso, para que você tenha entendimento na sua mente. Deus está dizendo assim, ele diz, eu dou. Deixa eu abrir aqui Isaías 43, que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você. Isaías 43. Gente, eu amo esse tá até aberto em Isaías 43, porque Deus fala assim, ó. Vê só. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, cadê resgate? Essa parte, o verso 3 do 43. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus e Ele é Santo. O seu Salvador. Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é Santo e Ele é Salvador. O que um Salvador faz? Um Salvador resgata, um Salvador ajuda. Um Salvador tira do poço. Não importa o meio pode ser uma corda. Alguém que Deus levanta com compaixão e te ajuda a sair do poço. Como aquela moça Lilian, minha amiga, me chamou para ir para a sua igreja. Como uma jovem que convida a Sandra Alves para ir à sua igreja e dá um abraço nela. Isso é um meio, é uma criança. Deus, irmãos, Deus tem tanto amor pela nossa vida, pelo nosso resgate, que Ele deu a vida do próprio Filho. Então, se você tem seu coração disposto a fazer a vontade de Deus e a buscar a Deus, você acha mesmo que você não vai achá-lo? Vai. Porque é isso que Ele quer. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas se o ímpio se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar, terá de Deus misericórdia, terá de Deus ajuda, terá de Deus auxílio. Então veja, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Santo de Israel, eu sou o Salvador, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Ele dá algo em troca por amor à tua vida. Ele abre mão de algo por amor à tua vida. Então ele enviou Jesus para resgatar eu e você. A Etiópia e Seba em troca de você. Você é meu, eu te criei e eu te fiz, diz o Senhor. Então o Senhor diz que nos criou, que nos formou, que nos fez e que nós pertencemos a Ele. E que Ele dá algo em troca pelo nosso resgate, pela nossa salvação. Então Deus, Ele ama sim você. E nós iremos entrar na palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Porque nós iremos ser curados, restaurados. Porque a palavra que o Senhor me deu está em Lucas, capítulo 15, e o verso 32. Mas nós iremos entender o contexto todo dessa palavra, da parábola do filho pródigo. Veja o capítulo 15, verso 32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos em um banquete, que o pai está dando. Porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi encontrado. Por que o motivo da alegria do pai? Por que o motivo da festejação do pai? Porque ele estava perdido, porque ele estava morto e reviveu. Mas o filho, quando vê o banquete, se nós tentarmos ver a intenção da fala do filho, é de que aquele que se estava perdido, aquele que se arrependeu, aquele que voltou humildemente, não merece um banquete, não merece sentar à mesa, não merece essa festinha.
Você está entendendo? Porque não entende o propósito da salvação. Não entende o quão grande foi o sacrifício que Deus entregou do Filho de Deus. Então, na minha adolescência, eu ouvi de uma jovem da igreja, que o Senhor até me falou esses dias, trazendo uma cura, que ela naquele momento foi cair na minha vida. Porque ela era noiva e tinha sido rejeitada. Depois de 7 anos, parece, de noivado, e eu nunca tinha pensado sobre isso. Então ela foi Caim, ela foi rejeitada e ela projetou toda a frustração dela em cima de você. Porque ela foi na porta da minha casa, eu ainda me lembro, eu estava no terraço passando base na minha unha, e foi depois daquele dia que eu não tive mais coragem de ir para a igreja, eu tive vergonha, eu fugi, né? E aí começou toda a desgraça, porque eu me afastei do lugar onde eu estava sendo ensinada na minha mente, né? Enfim, mas Deus tá no controle, eu aqui viva. Então ela disse que eu era uma farsa. Então, na verdade, Deus me deu esse entendimento por esses dias. Ele disse, ela projetou tudo aquilo que ela queria falar para aquele noivo, para você. Então, tudo que ela pensava sobre ele, ela despejou em você. Que você era uma farsa, que você era um engano, que você isso, que você aquilo. Mas tudo aquilo era o que ela queria dizer para o noivo. E naquele momento, o diabo usou ela para você. Entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com esse discernimento da palavra de Deus sobre a minha vida. E naquele momento eu não tive esse discernimento. Eu até nem tinha esse entendimento da palavra de Deus. Mas ele me disse naqueles dias. Então o diabo usou ela para matar você. Não é? Mas Deus não deixou. Ele mesmo, o seu filho, aquele que ressuscita, ele fez o meu espírito reviver. Ele encontrou aquele que estava sendo perdido. Então quando eu falo assim, não foi de livre e espontânea vontade, eu vou sair da igreja, eu não havia isso dentro de mim. E isso foi a lamentação durante todos os dias da minha vida. Então, por isso que o Restauração da Alma fala tanto de você, de verdade, conhecer as palavras de Deus. Quantas coisas na minha vida teriam sido evitadas se eu conhecesse a Bíblia, se eu cresce no que está escrito, nos pensamentos de Deus. Irmão, eu posso ir na tua igreja hoje, tu me expulsar, tu dizer um monte de coisa pra mim, tu me rejeitar, mas o meu olho está em Jesus. Eu quero sentar na mesa, eu quero entrar. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele pagou um alto preço, e eu sempre oro para Jesus me ajudar a ser uma pessoa melhor, a parecer mais com Ele. Então, situações são difíceis. Essa pessoa que afronta você, que quer ferir você, é para que Jesus apareça, é para que Deus apareça. Então você se diminui, você até deixa-se ser machucado, até deixa-se ser defamado. Porque hoje as obras são muito piores do que na minha adolescência. Mas eu entendi quem está comigo e de verdade o que eu quero na minha vida. Então eu tenho lutado contra o reino de Amã e os seus filhos, as obras que estão crescidas e estão no território, mas que Deus irá sim destruir. Porque o propósito que nós estamos nesses 3 dias é justamente sobre causas impossíveis, que só Deus pode fazer, só Deus pode nos dar estratégia, só Deus pode nos orientar, como Ele orientou Esther, Ele também fará por mim e por você. Então, eu gostaria de, antes de entrarmos no texto bíblico, porque o Espírito Santo já está falando com você que se sente constrangido em voltar para a igreja, em voltar para a casa do Pai, porque tem alguns seus irmãos seus que estão em tratamento. Saiba, na mesa de Jesus, como nós iniciamos, todos pecaram. E é por você mesmo que Jesus deu a vida. Por você que se sente culpado, por você que percebeu que você caminhou na vida errada. Então agora é o momento onde você vê, essa não é a vida. Entregar-se a Jesus e pedir a ajuda dele para viver a vida que agrada o coração de Deus e que é a vida verdadeira.
Eu oro para que os anjos do Senhor, eu oro para que os profetas que falam a verdade do Senhor, que eles te alcancem, que a palavra de Deus te alcance e traga entendimento para a tua mente e você abandone a idolatria, abandone a imoralidade, abandone ao adultério, abandone em nome de Jesus, pela capacitação que o Senhor libera sobre nós, abandone a fornicação, ter relacionamentos com pessoas sem aliança, que Ele te dê força para sair desses namoros onde esses homens só querem se servir da tua beleza, como os faraós que pegavam as mulheres para si por causa da sua beleza, e nós sabemos que essa era a cultura por causa de Sara, por causa de Rebeca também, né? Então veja, os faraós por causa da beleza pegavam as mulheres, então querem se servir da tua beleza, daquilo que você carrega, e te tratar como escrava e não com amor. Então você, mulher, que hoje não tem um sacerdote de Deus, porque casou com um homem ímpio, se converteu, se arrependeu, entregou a sua vida ao Senhor, busque no Senhor a sabedoria que Ele deu a Esther para poder conversar com esse homem ímpio, para poder ter conversão dentro da sua casa. E não queira colocar na mente dele a força, porque não é assim. Quem convence é o Espírito Santo. Eu aprendi, é possível você aprender. E há muito a aprender. E obedecer a palavra de Deus, muitas vezes, é contrário a tudo que o mundo diz. O amor que a blogueira falou, que eu dei o testemunho no outro vídeo, ela disse que fazia o bem para o marido dela, porque o marido dela era bom. Então, se fosse o Nabal, ela disse, não ia fazer. Mas a gente não tem que fazer o bem quando o outro merece. Nós que recebemos do amor de Deus, devemos frutificar dessa presença, dar amor, fazer o bem, mesmo quando o outro, ele não está fazendo o bem. Isso é amar. Amar é a decisão de você fazer o bem. Você dá misericórdia, você dá perdão, você dá amor. Então você está arrependido, arrependida, abandonou os maus caminhos. Então agora é a sua hora de ter a mesma paciência com seus filhos e com seu marido que Deus ele teve com você. Dá misericórdia que Deus ele deu a você. Dá a paciência que Deus deu a você. Eu me lembro quando meu esposo, uma das coisas, ele era muito bem tratado. Por mim, pela sua esposa. E ele lembrou disso, de que ele era bem tratado. O filho pródigo, ele lembra que na casa do pai tem coisas boas. Então por que a minha lamentação sobre a vida? Por que eu não tinha mais vontade de viver? Por quê? Porque eu lembrava das vestes, de eu com jovens, na consagração, na entrega, nas vigílias, ministrando no meio da igreja que tinha, né, aquelas ministrações. Então, eu lembrava de que o lugar é bom, de que o lugar é prazeroso, de Deus falava, de Deus... Você tá entendendo? Então, eu lembrava que era um lugar bom. Por isso que eu queria voltar. Por causa da presença. Por causa de Deus. E, enfim. Então, que seu esposo e que seus filhos saibam. Dê amor. Deus nos deu amor. E você vai entender comigo como é que Deus, ele te olha. Amém? Que eu vou abrir aqui o versículo pra gente, mas vamos louvar. Deus vai falar muito ao teu coração, como tem ministrado a mim. E eu vou compartilhar, para que você também se sente na mesa. Não é merecimento, é de graça. Deus assim quis. Deus assim quis. E você vai ver em Isaías 53 o que Deus fala para você. Você vai ver o que o Senhor fala a você que se arrependeu, que abandonou os maus caminhos e que voltou para a casa do Pai, mas se sente com vergonha, se sente indigno, porque tem consciência do pecado, tem consciência da escolha má que fez. Amém? Você hoje será curado pelas palavras de Deus. Creia nela e abandone esses maus pensamentos que está afligindo a tua alma. Porque se Deus, que é o poderoso e o santo de Israel, não te condena, quem, pois, te condenará? Se Jesus não te condena,
Quem é que vai atirar uma pedra em você? Saiba que você tem um defensor. Saiba que eu e você tem um advogado. Saiba que você tem alguém santo. Alguém santo. Alguém santo. O Deus Todo-Poderoso que te quer muito. Não é pouco, não. E Jesus prova isso. Porque foi Jesus que ele entregou. Não foi eu. Eu não tenho como sentar na mesa. Não foi eu que eu entreguei. Eu vou participar do banquete. Porque assim o Pai quis. E ele está alegre. Ele está alegre com o seu arrependimento, com as suas renúncias, com o reconhecimento da paternidade de Deus, da mesa e de todas as coisas que o Espírito Santo tem te convencido e tem nos trazido a esse lugar. A mim, a você, a todos nós que pecamos contra o Senhor. Tá? O pecado da soberba, do orgulho, da autossuficiência, da falta de humildade, porque cristão tem muito isso, viu? E olha uma pessoa aqui que é tratada, viu? Já me senti melhor do que meu marido e Deus me tratou, viu? Ele me deu as consciênciazinhas do meu pecado. Ah, tu é melhor que ele, né? Toma lá. No instante eu fiquei humildinha. E teve uma vez, sabe, eu tava no parque com os meus filhos. E chegou um bocado de homens, né, já grandes, assim, e eles foram fumar maconha. E naquele momento eu tomei uma atitude que o Espírito Santo não gostou e que ele se entristeceu e que ele me corrigiu. Primeiro, claro, eu tinha que sair do parque, só tava eu e meus filhos, e eu fiquei, claro, com medo e pela prudência eu saí, né. Fiquei chamando meus filhos, mas passei por eles, entrei no carro e dentro do meu coração tinha aquele ar de superioridade. O Espírito Santo me mostrou isso. Quando eu entrei no carro, ele disse, por que tu não deu boa tarde? Por que tu tá se achando melhor do que eles? E ali ele me repreendeu. Eu podia pelo menos ter dado boa tarde, entrado no carro. E internamente não me senti superior que eles. Você tá entendendo? Porque eles estão perdidos, eles estão numa escuridão. Então, interiormente, eu me senti superior. E devemos identificar isso para ser tratados. Por que nos sentimos superior? Porque hoje nós não estamos pecando, mas um dia pecamos. Porque não estamos onde eles estão, mas se eles não saírem, eles vão para o inferno. Então a gente não pode se sentir superior. Porque todos pecaram. Todos. Deus não... Só um que não pecou, que é Jesus. E que humilde ele é, né? Jesus é muito humilde. Então eu quero louvar junto com você. Antes de entrarmos no louvor, essa palavra... Quando eu tava naqueles buscando ao Senhor, trouxe muita cura pra minha vida e eu quero compartilhar com você. E você sabe, né? Você vai ter que ouvir essas palavras, meditar sobre elas, gravar um vídeo e postar, ou gravar e guardar, ou escrever em seu caderno aquilo que Deus está falando com você. Tá certo? Que foi a orientação do Espírito Santo. Seja obediente, mesmo sem entender porquê, tá? Tenha as reservas, assim como José teve a prudência de ter reservas, porque haveria um tempo de escassez. Bora lá? Então, veja só. A palavra de Deus diz assim, lá em Jeremias, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel. E eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, os remanescentes. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso. Quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei. Eu a amei com amor eterno. Eterno é para sempre. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Com amor leal a atrair. Eu a edificarei. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída mais uma vez. Você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Você vê como Deus chama Israel, que cometeu muitos pecados, de virgem, como se ela não tivesse pecado.
É assim que Deus está vendo eu e você, por causa de Jesus Cristo. Ele lançou no fundo do mar. Por amor a Ele mesmo, Ele não lembra os nossos pecados. Ele tomou essa decisão, que também diz isso na palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui para você. Glória a Deus. Então é Isaías 43, 25. O meio de apoio aqui, tá? Enquanto não chegam os instrumentos, que o Senhor, sei que Ele vai me dar de presente. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões. Quem apaga? Quem apaga? Então, se Ele apaga, tem algum registro? Bora. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões, por amor de mim. E que não se lembra mais de teus erros e pecados. E que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Então, eu também trouxe para a minha vida sobre as pessoas que fizeram mal para mim, para que eu também praticasse isso por amor de mim. Para que eu não ficasse revivendo dentro de mim o mal que essas pessoas fizeram, assim como Deus. Por amor de mim, eu perdoo e eu me esqueço e eu não lembro mais. Eu tomo uma decisão mental. Sempre que vier a lembrança, eu não vou pensar. Sempre que vier a lembrança, eu digo, eu perdoei, eu não vou lembrar mais. Até que isso não esteja mais tão vivo dentro de mim. Porque quando sofremos o ataque, isso fica vivo. E você vai ter que guerrear com a sua mente, praticar a palavra de Deus, o exemplo daquilo que Deus faz, que é perdoar, apagar e que não se lembra mais dos erros e dos pecados. Tanto dos que você cometeu, como de outras pessoas. Porque se você ficar revivendo isso, isso vai te machucar, isso pode também adoecer, tá certo? Amém? Glória a Deus. Então vamos louvar para encerrarmos na palavra de Deus. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas eu tenho que liberar tudo aquilo que o Espírito Santo fala nesse nosso tempo de propósito, oração e jejum, tá? Então hoje nós vamos orar. Nós já recebemos a palavra de perdão, a palavra de aceitação, para que esse sentimento de vergonha, esse sentimento, em nome de Jesus, seja curado pelas palavras de Deus. Você vai substituir na sua mente o que Deus pensa. Como virgem, Ele não lembra mais, tá certo? Ele te perdoou, então segue em frente, diz o Senhor. Então vamos... Eita, eu acho que eu perdi aqui. Eu acho que eu perdi. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu perdi. Aleluia! Vamos lá? Aleluia! Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Louve bem alto na sua casa. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei.
passado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Que nós não possamos ser como esse filho, né? Quando ele fala para o pai, ele diz: pai, lá no verso 28 fala: mas ele indignou-se, o filho se indignou e recusou-se a entrar, a participar do banquete, a participar da festa, daquele que estava arrependido, daquele que voltou ao pai, daquele que reviveu porque estava morto, daquele que tinha sido perdido e foi encontrado. Então ele recusou-se a entrar. E, saindo o pai, estava com ele, implorando para que entrasse. O pai devia estar o chamando: venha participar do banquete. Então ele respondeu: o que está dentro dele, do coração dele, a indignação, a revolta, a raiva, ao ponto de o seu comportamento: eu não vou entrar, não vou participar. Ou seja, transgrediu, fez um monte de coisa e agora vem aqui, ainda tem banquete para ele, vem sentar na mesa esse perdido, essa pessoa imoral, esse adúltero, esse estrupador, esse matador. Saiba que Moisés também matou. E foi um grande homem de Deus usado. Porque quando estamos com a presença de Deus e com as palavras de Deus, nós frutificamos diferente da carne. A carne faz a gente matar. A carne faz a gente roubar. A carne faz a gente adulterar. Em seguir o desejo da carne, a violência da carne, a carne sanguinária, a carne que quer fazer tudo com as suas mãos, trazer vingança e justiça com as suas mãos. Então é basicamente isso que o Espírito Santo está dizendo. Então, ele se indigna, ele não quer entrar, e o pai vai lá falar com ele, mas ele respondeu a seu pai: eis que sirvo a ti há tantos anos, sem jamais ter desobedecido a uma ordem tua. Apesar disso, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mandaste matar para ele o bezerro cevado? Então o pai respondeu-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Peça a Deus, irmão. Deus disse a Davi: Davi, se o que eu te dei, trazendo uma linguagem para eu e você entender, quando o profeta traz para consciência de... Veja o profeta de Deus usando ali, né? Traz para consciência de Davi o seu pecado e ele se arrepende. Davi, se o que eu te dei não era suficiente, tu podia ter pedido que eu tinha te dado mais. Mas não pegar o que é do outro, não cobiçar a mulher do outro, não matar a vida de um inocente, entende? Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Ou seja, os bens do Pai estão disponíveis. É só pedir e dar-se-vos-á, diz o Senhor. Mas o pai estava alegre, o pai estava feliz, porque ele estava morto e reviveu, porque ele estava perdido e foi encontrado.
Então vamos nos alegrar. A casa que nós dizemos é a casa de Deus, é a casa dos doentes. É onde vamos receber os assassinos imorais, os adúlteros, os fornicadores, os que cometem incesto, que têm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. É eles que nós vamos receber. E eles serão livres por conhecer a verdade. Receberão a Cristo e poderão em Cristo ter uma nova vida. Estavam mortos em seus pecados, na carne. Mas os seus espíritos irão reviver, porque Jesus os ressuscitarão dos túmulos. Aleluia! E até aqueles que estão mortos fisicamente em caixão, oremos para que Jesus ressuscite e dê a vida, porque está na palavra: homens de pequena fé, homens de pequena esperança em Jesus Cristo. Acaso Deus tirou o pecado de você, não pode tirar o pecado dessa outra pessoa? A obra que o Espírito Santo de Deus fez em você não pode fazer nessa outra pessoa? Perdemos a fé no Jesus que ressuscita, no Jesus que tira do túmulo, no Jesus que cura enfermidade, no Jesus que traz sanidade mental. Aleluia, glória a Deus. E aí os nossos olhares, como eu, quando chegou o pessoal drogado, com horário de superioridade, com nossos ternos, nossas roupas. Nós não fomos lavados em ternos, nós não fomos lavados em roupa chique. Nós fomos lavados com o sangue do Filho de Deus. Essas roupas externas não nos lavaria. Não dizem que nós somos virgem. E santificados fomos pelo sangue de Jesus Cristo. O pecado nos deixou nu, nos deixou na vergonha, mas Deus nos deu novas vestes. Oh, aleluia! Essa é a nossa aproximação humana. Eu conheço o que Saulo fez de errado. Ele matou pessoas, ele autorizou a morte de pessoas. Mas também conheço o testemunho de Paulo, quando ele encontrou a luz. Conheço o testemunho de Abraão, que abriu mão da sua esposa e ela foi parar na mão do rei do faraó. De Isaac também. Conheço a história de Moisés, que matou um egípcio para defender o seu irmão, que mal o maltratava. Mas conheço Moisés, que foi manso. Então eu conheço o testemunho daqueles que, quais as suas ações antes da presença de Deus, do poder de Deus e da palavra de Deus, e as suas ações hoje, do poder de Deus e da palavra de Deus. Você tem um testemunho a compartilhar, que glorifica a obra de Jesus, que glorifica o que a presença de Deus pode fazer na vida do ser humano. E assim as pessoas se aproximarão da gente. Não deixe o terno, não deixe o status, não deixe a sua santidade fazer com que as pessoas achem impossível servir a Deus. Achem impossível servir a Deus. Que o seu testemunho as aproxime, como a minha irmã Camila Barros, ela dá um testemunho, né? Que no dia que ela se converteu, ela estava indo para uma festa, né? Que ela ia, né? Pro baile. E foi naquele dia que Jesus disse: esse é o último dia que tu vai pro baile. Tu vai agora me servir. Eu gosto desses testemunhos, sabe? Porque nos aproxima. Esse testemunho nos mostra a nossa humanidade, mostra aquilo que Jesus pode fazer. Essa pessoa bela, cheia da unção e da capacitação, da presença de Deus, dessa verdadeira beleza que é a santidade de Deus que está na nossa vida. Isso é muito belo, isso é muito glorioso. Entende? Faça o bem, mesmo quando alguém te fizer o mal. E assim as pessoas saberão que eu e você somos filhos de Deus. E Deus está me treinando nessa área. Deus me treinou nessa área. Em pessoas que me fizeram mal e que Deus abriu a oportunidade para que eu fizesse o bem. Para que eu transbordasse do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. E de atender de alguma maneira socialmente, alguma demanda fisiológica, física. Então esse filho, como é que ele vai à presença do pai? O pai viu o filho, veio de longe, cheio de compaixão,
correu, abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos. Então ele: pequei contra ti, eu não sou digno. E Deus me falava dessas pessoas, assim como eu, que se sentem dignas de sentar na mesa, que estão de cabeça baixa, que estão muito contristadas porque conhece hoje a lei de Deus e veem que pegou contra o Senhor, transgrediu a sua lei. Mas eu vou trazer a palavra de Deus que vai falar muito ao teu coração e ao meu coração. E foi a palavra de Deus que me trouxe alívio. Veja, a palavra de Deus diz assim, lá, aleluia, glória a Deus. Em Isaías 53, verso 11 e 12. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque suas iniquidades levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos, ele repartirá o despojo, porque derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. Então Jesus levou esse pecado que hoje você reconhece, que transgrediu da lei de Deus sobre ti. Eu gosto, essa palavra, você já observou que ele diz, levou sobre si, não, ele não diz assim, levou sobre si o pecado de todos, mas de muitos. Porque você se arrependeu, você abandonou. Então ele quitou as nossas dívidas, a maldição que estava sobre nós pela transgressão da lei, pela desobediência à palavra de Deus, pela nossa consciência dos pecados que cometemos, do desejo da carne que nós seguimos. Então Jesus levou sobre si o pecado. Ele tirou o pecado de mim e você. Ele levou sobre ele. E a nossa dívida. Deus é um Deus tão organizado, né? Ele estipulou as leis, houve transgressões de leis, e precisava que alguém levasse sobre si realmente o que a lei traz, porque Deus ele é um Deus de ordem. Por isso que devemos respeitar as autoridades. Porque se o próprio filho se submeteu à palavra de Deus e não foi ali bater no romano, bater no sei quem, imagina eu e você. Aceite até o processo que te humilha, o processo que expõe a tua vergonha, porque Deus é que vai te exaltar. Se você se humilhar debaixo da sua mão poderosa, debaixo da sua palavra, e não se rebelar contra ela. Então tenha só isso na sua mente. Jesus levou sobre si o seu pecado. Assim nos diz o Senhor. Jesus tirou o pecado de nós. Jesus tirou a condenação de nós. E por causa dele, temos a nova vida. Temos acesso à vida eterna. Eu não sei diante de que pessoas hoje te acusa, hoje te condena, ou te olha com indiferença, porque conhece a tua vida antiga. Tenha certeza que essa pessoa não conhece o amor de Deus por você. Mas você é que vai decidir. Fique na igreja. Continue dizendo: Jesus, me ajuda. Me ajuda a ter uma vida santa. Uma vida que te agrada. Porque tudo que sua irmã vive hoje foi oração. Oração para viver a vida que Deus quer. Oração para obedecer a sua palavra. Oração para dizer não. Oração para me posicionar. Oração para ter discernimento. Oração para ter entendimento. Oração para não ser enganada. Força quando não tinha força. Alegria quando eu queria alegria. E assim vai. É orações. É você conversando com Deus. Entende? É você conversando com Ele. Então receba essa palavra de Deus com mansidão. Amém. Seja curado para as dúvidas e para a culpa que corre em tua mente. Saiba que Deus te perdoou. Ele te vê como sem pecado, como virgem. Ele não lembra mais. Ele apagou. E agora você tem que seguir em frente com uma vida com Cristo. E não pecar mais. Não peques mais para que não te aconteça a coisa pior. Não peques mais, como Jesus falou para aquela mulher e como Jesus também falou para o homem do tanque
de Betesda. E também diz assim para mim e para você: não peques mais. Então, irmãos, tenha a Bíblia, creia nela, leia ela, porque assim você vai saber que o diabo está mentindo, querendo que você transgrida a lei de Deus. Entende? Então você precisa conhecer o que Deus, ele fala. Amanhã, no terceiro dia de propósito, né, o nosso final, onde nós estamos clamando a Deus. Então, no primeiro dia foi oração de arrependimento. E aí o Senhor me trouxe hoje esse louvor e essa palavra, né, para você que se arrepende e tem consciência dos seus pecados. E amanhã nós iremos o buscar, iremos o clamar pelos decretos que a Amã tem levantado. Então nós faremos essa oração junto, tá bom? Nós iremos o buscar. Porque a mulher do fluxo de sangue buscou. A mulher com a filha com demônios buscou. Jairo buscou, ok? Nós também iremos buscar o nosso milagre. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.